Se você trabalha muito, se dedica muito, entrega muito e ainda assim não cresce profissionalmente, assista esse vídeo que tudo que eu vou mostrar para vocês vai mudar completamente o que vocês pensam e entendem sobre carreira. Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou explicar para vocês como destravar a sua carreira, como crescer profissionalmente e de que forma que as empresas determinam e avaliam quem vai crescer, quem vai ser promovido e quem vai ganhar mais. E para eu poder trazer essa explicação para vocês, e antes de eu entrar nos detalhes dela, eu preciso citar 3 grandes referências para vocês conseguirem entender os conceitos e conseguirem entender aonde que eu vou chegar com o que eu vou apresentar e demonstrar para vocês. Napoleão Bonaparte, ele classificava a equipe dele, o batalhão, em 4 categorias. Aqueles que eram muito inteligentes e competentes, eles eram promovidos a generais. Aqueles que eram muito competentes, mas não eram inteligentes, respondiam para os generais. Aqueles que ele chamava que eram os burros e os incompetentes tinham uma função principal dentro do batalhão dele. Era a turma da frente, os primeiros que iriam levar os tiros, palavras dele. E aqueles que eram incompetentes, mas muito inteligentes, ele eliminava do batalhão, por causa que existia um perigo muito grande em ter essas pessoas fazendo coisas erradas dentro da equipe. Jack Welch, para mim, um dos maiores CEOs de todos os tempos, uma história magnífica na General Electric, autor do livro Paixão por Vencer, um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Ele classificava a equipe, os profissionais da empresa, em 3 grandes grupos. Os 10% que eram dispensáveis, que você poderia demitir amanhã, 70% que eram os carregadores de piano, ou seja, que eram que executavam muito bem as suas funções, e 20% que eram o que batiam as metas. Então você consegue observar que a grande maioria da equipe são aqueles que executam muito bem as suas atividades, as suas atribuições, mas não são aqueles que vão ser promovidos. O grupo que vai ser promovido é o grupo dos 20%. E por fim, Roberto Justus, o homem do aprendiz, ele aprendeu com uma consultoria de RH que ele precisava classificar o grupo de pessoas, a equipe dele, o grupo de trabalho, em 4 categorias também. Os 10% indispensáveis, que poderiam ser demitidos no dia seguinte, 60% que são as pessoas que executavam muito bem as suas tarefas, 20% que eram os batedores de metas e 10% que eram os batedores de metas, tinham o DNA da empresa e sabiam inovar com responsabilidade. E aqui mais uma evidência de que os promovidos não são o grande grupo que executa muito bem o que está combinado e está se comprometendo a executar. Vocês já devem saber aonde que eu vou chegar na conclusão e no método que eu vou apresentar para vocês, mas basicamente você já deve ter conseguido entender em que grupo vocês precisam se encaixar. E para poder exemplificar isso para vocês, eu traduzi esse conceito e essa abordagem num gráfico, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui. Vocês podem ver que aqui nós temos nesse gráfico 2 eixos, o eixo Y, que são o eixo da meta, do batimento de metas, e o eixo X, que é o eixo da horizontal, que são os eixos dos valores da empresa, da cultura da empresa. Então, aqui a gente tem aquelas pessoas que não batem metas e aquelas pessoas que não estão aderentes aos valores, à cultura da empresa. E a primeira ação que uma empresa faz quando identifica essas pessoas é fazer a demissão delas, é fazer o desligamento delas. Aqui a gente tem aquelas pessoas
que são muito batedoras de metas, mas elas não estão inseridas nos valores da empresa. Então aqui a gente consegue ver muito no mercado de trabalho aquelas pessoas que batem meta a qualquer custo, não cumprindo os valores, desrespeitando, enfim, indo contra a cultura da empresa. E o que precisa fazer o que as empresas fazem quando eles identificam as pessoas nesse quadrante aqui? Eles basicamente transferem todo o conhecimento dessas pessoas para as demais pessoas da equipe, para que esse conhecimento fique na empresa, porque no final do dia é uma pessoa que tem muito conhecimento, que bate a meta, e depois que a empresa garante que esse conhecimento está inserido dentro da empresa, depois que o conhecimento ficou de fato, faz o desligamento dessa pessoa. Então essa pessoa também ela é uma pessoa que ela é demitida com o tempo. Aqui nós temos as pessoas que possuem os valores da empresa, que possuem o DNA da empresa, mas ela não bate meta. Então vocês podem ver que ela está aqui, ela está alinhada com o propósito da empresa, com a cultura da empresa, com os valores da empresa, mas ela não está batendo meta, ela não está entregando os resultados ou está entregando resultados muito baixos. Então o que precisa ser feito com esse grupo de pessoas aqui é dar muito treinamento, dar qualificação, preparação, ou essa pessoa mesmo precisa buscar se capacitar, buscar se qualificar, para que ela, depois de treinada, depois de qualificada, depois de preparada, já que ela possui os valores da empresa, ela possa ser movida para cá. Porque aqui são as pessoas que batem muita meta e as pessoas que possuem os valores e a cultura da empresa. E no momento que você está dentro desse quadrante, você vai ser promovido, você vai crescer profissionalmente e você vai ganhar mais. Então você só precisa fazer duas coisas principais: bater muita meta e estar atendendo os valores e a cultura da empresa. No momento que você fazer isso com muita excelência, você vai crescer profissionalmente. E é o que a maioria das pessoas não fazem. Porque, como eu mencionei anteriormente, existem 10% das pessoas que estão aqui, existem 70% das pessoas que estão aqui, ou que bate meta e não se comporta bem, ou que se comporta bem e não bate meta, estão navegando entre esses dois quadrantes. E existe uma pequena minoria de 10, 20% das pessoas que estão aqui, batendo muita meta, aderentes aos valores e à cultura da empresa, e que são as pessoas que você vê sendo promovidas e atingindo outro nível dentro da carreira e dentro da organização, e você não. E se você quer saber o que você precisa fazer para a sua realidade, para a sua profissão, para a sua posição, para a sua carreira, para se inserir dentro desse quadrante aqui, bater muita meta, atender os valores da empresa, para ser promovido, ganhar mais e ganhar esse reconhecimento dentro da empresa, clique no link da descrição desse vídeo e agende uma conversa gratuita comigo que eu vou te explicar como você faz para se inserir dentro desse quadrante aqui. Muito obrigado para você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.